Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz seja com todos. Amém. Deus abençoe a vida dos amados em nome de Jesus. Hoje de manhã já estivemos juntos, né, em um momento de estudo da palavra de Deus, da nossa escola bíblica. Eu te peço, querido, continue participando, tá bom? Das nossas escolas bíblicas. Continue participando do nosso momento de teologia toda terça-feira, às 8 horas da noite. Tenho certeza que vai ser bênção e está sendo bênção de Deus, né, para a vida daqueles que realmente têm aproveitado, né, e têm valorizado, eu acredito, que aquilo que Deus tem levado até as nossas casas. Mas, querido, eu quero pedir para que você, por favor, nessa hora, abra sua Bíblia, que é a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Livro de Josué, capítulo 7, versículo 10. Josué, capítulo 7, versículo 10. Estamos sentindo a falta de várias pessoas. A gente entende, irmãos, que quando a necessidade ela pudesse chegar, isso é pelo menos o que nós aprendemos esses poucos 27 anos que nós temos de conversão ao Senhor. Que quando a necessidade ela realmente chega até nós, nós mais ainda deveríamos buscar do Senhor, né? Mas parece que a gente vê o contrário, né? A necessidade chega e a gente também sai pela janela, né? Que isso não possa ser assim conosco, amém, querido? Mas Josué capítulo 7, versículo 10, está escrito assim: O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está prostrado. Israel pecou. Voltaram-se, ou violaram-se, ou quebraram-se, ou romperam-se, dependendo da sua tradução, romperam-se a aliança que lhes ordenei, e se apossaram de coisas consagradas, e roubaram-nas, e escondendo-nas, as colocaram junto de seus bens. Até aqui, em nome de Jesus. Fecha seus olhos, por favor, aí no teu lugar mesmo, com tua mão no teu coração, na altura do teu peito, se você puder, mas fica aí no teu lugar mesmo, com seus olhos fechados. Pai Santo, nós já te louvamos, Deus, essa manhã, essa noite, aliás, nós já te glorificamos, Deus, essa noite. Já apresentamos, Pai, a nossa adoração, nosso coração, já ofertamos, Deus, diante do Senhor aquilo que nós trouxemos, Deus, em nosso coração. Então, Deus, eu te peço, Pai Santo, mais algo, Deus, que o Senhor não possa sair, Deus, do nosso meio, como o Senhor já tem saído do meio, Deus, de tantas pessoas, do meio de tantas nações, no meio de tantos povos, raças, tribos e línguas, que o Senhor não venha, Deus, a sair do nosso meio, mas que nós continuemos, Deus, ainda a ser prioridade para o Senhor, propriedade peculiar do Senhor, propriedade exclusiva do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Deus, nessa noite, e que a Tua palavra possa encontrar um lugar, Deus, em nossos corações ainda, porque eu acredito que ainda há lugar para Ti, no nosso meio, nas nossas vidas e nas nossas casas, no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Querido, Deus, Ele, como nós comentamos hoje pela manhã, a nossa escola bíblica, Deus, Ele proporciona oportunidades para cada um de nós, não força ninguém a nada, mas Ele sempre proporciona oportunidade para que nós venhamos a nos achegar a Ele. E é por isso que nós, como nós estávamos comentando hoje de manhã, por isso que às vezes muitas pessoas confundem essa questão de predestinação, né? Deus predestina alguns a isso, aquilo. Não, Deus não predestina. Ele sabe o começo, meio e fim de todas as coisas, mas Deus separa esse para salvação, esse para condenação. Isso não há um caso isolado, mas isso não é regra da parte de Deus. Ele sabe se eu vou cair amanhã, tropeçar, enfim, mas Ele não põe um tropeço diante de mim para que eu caia, ou Deus me separa para ser salvo, separa para ser condenado, de maneira nenhuma. Deus me dá toda a liberdade, mas Ele sabe exatamente as coisas que vai acontecer comigo. Ele é Deus. Assim também, querido, as oportunidades que o Senhor Deus deu a Israel.
as oportunidades que o Senhor Deus deu ao seu povo, assim como também nas oportunidades que Deus está dando para nós nesse tempo, nessa geração, desse mundo em que nós vivemos, esse mundo rodeado de tantas coisas, né? Coisas que muitas vezes tentam até mesmo entrar na nossa vida, tentam muitas vezes entrar dentro da nossa casa, dentro da nossa família, né? De uma maneira quase que a gente não consegue impedir até mesmo, né? Porque coisas boas nós sempre comentamos, as coisas boas nós precisamos ir atrás, correr, batalhar, lutar por elas. As coisas ruins elas aparecem simplesmente. Uma árvore frutífera, por exemplo, você precisa plantar, você precisa cuidar dela, tirar as pragas ali para que ela cresça e às vezes cuidar até mesmo depois do fruto dado, até mesmo para que os bichinhos ali não venham comer, né? Algumas frutas aí a gente sabe que é assim, né? Maçã e outras assim, tem precisam cuidar até no momento da colheita. Mas a praga não, o mato ele nasce entre um vão de, por exemplo, um piso desse aqui, por exemplo, é que aqui está sobre concreto, né? E depois vem a massa e o piso. Mas, por exemplo, um piso desse, como por exemplo nas calçadas, quantas calçadas você vê mato ali no vão entre um piso de calçada e outro? Porque ele nasce, né? E assim também, querido, nós entendemos que a palavra do Senhor diz que as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. Não que não haja bom costume, mas muitos costumes que são bons, eles são corrompidos dependendo do lugar onde nós estamos e dependendo do grau de importância que nós damos para as pessoas que chegam até nós, como nós recebemos essas informações. Então, querido, aqui, só para um flash rapidinho de 2 minutos para você, vimos aqui Josué, juntamente com o seu povo, em caminho da Canaã, destruiu e derrubou as muralhas de Jericó. Daqui a pouco pega seus poucos soldados, pouco mais de 3.000 homens, e vai em direção da cidade de Ai, com certeza de que a vitória seria dele. Porém, foi derrotado, foi envergonhado, ele se encurvou diante do Senhor, juntamente com as autoridades de Israel, juntamente com os sacerdotes, com aqueles homens ali que eram conselheiros até mesmo, e o Senhor falou para ele: o que está acontecendo, Josué? O que está acontecendo? Por que você está prostrado? Uma das mesmas coisas ele disse para Moisés, quando Moisés estava, por exemplo, diante do Mar Vermelho: Moisés, por que você está me clamando, Moisés? Por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. A vida que segue, a vida continua, tem um mar, tem umas circunstâncias, mas é necessário atravessar do outro lado. Aqui também, querido, Josué encontrou uma dificuldade por algo que entrou, que infiltrou. E nós entendemos, irmãos, que nós sempre falamos que a palavra do Senhor, ela é pura e ela é o suficiente para transformar, para limpar, curar, salvar, para fazer o que tem que ser feito. Ela não precisa de nós, mas Deus nos dá a oportunidade de falar a respeito dela, mas da maneira com que ela é, sem contaminar o que está escrito. Porque quando colocamos opiniões e sugestões, nós precisamos ter um cuidado muito grande com isso, né? Por isso que nós precisamos conhecer a palavra, significados de palavra e princípio da palavra, né? Para que não venha corromper ali a intenção de Deus e aquilo que Deus realmente quer para o seu povo. Então, querido, voltando aqui, irmãos, algo mal entrou, como está escrito aqui no versículo de número 12, algo mal, algo que Acã havia roubado de Jericó, estava simplesmente escondido ali no meio da sua tenda, e o povo começou a ser destruído, ser derrotado. Porque algumas vezes, irmãos, e nós entendemos, e há um ditado até mesmo aí fora, né? Bom, quem nasceu na igreja talvez até não conheça esse ditado, mas quem até assistiu o Pica-Pau já ouviu esse ditado aí, né? O Pica-Pau, né? Se você não pode com ele, junte-se a ele, né? Se assistiu o Zeca Urubu lá, o Pica-Pau, você vai saber do que eu estou falando, né? Então, mas nós entendemos que no mundo espiritual não é assim. Muitas coisas nós não podemos trazer para o mundo espiritual e achar que as coisas são assim, né? No mundo espiritual, a palavra diz assim em Tiago capítulo 4, no versículo 7: portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Não se ajuntar a ele, mas se submeter a ele. E até mesmo nos nossos dias nós vemos que parece que aquilo que é moda lá fora se traz para dentro dos lares, para dentro das casas, né? A moda hoje, além do homossexualismo, tem mais algumas outras coisas aí que são introduzidas dentro dos lares. E nem aquela chamada liberdade de expressão parece que não existe mais, parece que foi engavetado, isso aí não se conhece mais, né? Então qualquer tipo de opinião
já se tem como afronta. Apóstolo Paulo, quando ele é confrontado pelo fato de ele estar pregando o evangelho, ele falou a respeito disso, que todo homem ele é mentira, Deus é verdade, Deus é verdadeiro. Dependente daquilo que a criatura diz, a regra ela vem do Criador, amém, amado? Os homens podem mudar as regras para o lugar que eles quiserem, mas eles vão se submeter no dia do juízo diante da regra do Senhor, diante da regra do Criador. O regimento ele vem de Deus, isso independente daquilo que os homens façam aqui embaixo. Mas irmãos, tem até um jogador até mesmo que acabou perdendo o contrato e foi esculhambado do time, porque ele simplesmente deu opinião a respeito de um assunto. Então, nós somos prisioneiros daquilo que o mundo pensa, daquilo que o mundo acha, né? Muitas vezes querem nos aprisionar, mas independente de qualquer coisa, irmãos, nós temos uma palavra, e essa palavra nos dá o direito de pensar, nos dá o direito de acreditar e nos dá o direito de falar a respeito dela. Em Efésios capítulo 5, no versículo 11, diz assim, que nós não podemos nos comunicar, ter esse contato, essa interagir com as obras das trevas, mas nós precisamos expor e nós precisamos condenar as obras das trevas. É isso que a Bíblia nos diz. Enquanto ela não muda, ela continua dizendo isso, a gente vai precisar continuar dizendo as mesmas coisas. Mas enfim, querido, tem até um cantor até mesmo, não sei se você já viu, ele tem até um irmão que estava aqui na igreja, ele sempre vem aqui na igreja, o esposo da pastora Sueli, pastor Silvio, ele já ministrou aqui algumas vezes. Ele foi motorista do JA. O JA morava aqui no Campolim, não sei se mora aqui ainda, mas ele até foi motorista por um tempo do JA, nesse tempo de crescimento dele aí nas mídias, né? E depois então se trocou de motorista, enfim. Mas um carinha, um rapazinho que tinha tudo para se dar bem na vida, tudo para se dar bem, tudo para dar certo, né? Se você olhar o sujeito hoje naquilo que ele se transformou, irmãos, não dá nem para dizer que é homossexual, é um negócio que não dá nem para descrever, sabe? É algo assim totalmente desagradável aos olhos de Deus, algo que, sabe, é como que Satanás ele pegasse e buscasse a nata, o melhor daquilo que tem no cristianismo e corrompesse e dissesse assim, essa é a minha honra, né? Mas querido, Acã, ele estava ali se juntando ali diretamente ao inimigo, porque ele estava tomando algo do inimigo para si. E nós sabemos que com as armas do inimigo, querido, com aquilo que existe lá fora, nós não podemos vencer guerra, nós não podemos vencer batalha nenhuma, irmãos. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra os espíritos que agem nas regiões celestiais, contra os dominadores, contra esses que organizam, irmãos, demônios que são extremamente organizados e agem em áreas da vida de muitas pessoas e agem muitas vezes em bairros de uma forma extremamente organizada. A nossa luta é exatamente contra esses seres, a nossa batalha é exatamente contra esses seres, né? Então Acã ele simplesmente toma algo e acha que com isso ele vai ficar um pouco mais rico. A palavra do Senhor no livro de Provérbios diz assim, que é preferível nós estarmos comendo hortaliça ali na mesa juntamente com a nossa família, com os nossos filhos, e haver paz, do que nós estarmos participando de um grande banquete, irmãos, onde não há paz, onde há guerra, onde há discussão, aquele desentendimento todo, sabe, querido? Então viva na simplicidade de Deus, amém, irmãos? Deus ele tem o melhor para cada um de nós, dependente daquilo que você almoça, daquilo que você janta, dependente do lugar onde você mora, independente de qualquer coisa, do lugar da cama onde você dorme, se é que você tem uma cama para dormir, sabe, que independente de qualquer coisa, irmãos, independente de qualquer coisa, sabe, viva e permaneça uma vida com Deus, se agarre e se apegue a esse Deus, porque hoje talvez você possa estar morando em um lugar onde talvez não seja assim tão aprovado. Eu lembro que de vez em quando apareciam uns figurinhas aqui, irmãos. De vez em quando apareciam uns figurinhas aqui. Esse penúltimo pedreiro que passou por aí, eu, assim, em honra eu chamo assim de um pedreiro, né? Passou por aí. Teve um dia que, irmãos, ele fez um serviço assim, eu falei, rapaz, esse cara não vai ficar mais aqui não. Ele fez um serviço aí, irmãos, e deu um tempo, começou a chover. Mas ele fez uma obra de arte tão grande assim, que ele deixou um furo lá em cima, irmãos, do lado do vizinho.
Então encheu de água a parte de cima, aquele lá onde é o meu quintal, encheu a parte de cima e a água caiu para baixo, entrou lá, já acabou com o guarda-roupa do vizinho, né? Entrou água na casa do vizinho, deu um problema doido. E começou a sair água pelas tomadas da minha casa, irmãos. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do que é isso? Começou a sair água pelas tomadas de casa. Na hora que eu vi saindo água pelas tomadas de casa, irmãos, eu não sei muito de elétrica, irmãos, mas eu sei que ali dentro passa corrente. Então, irmãos, se aquilo tiver contato, sabe, com a água, irmãos, e a gente pisar e tiver qualquer relação com aquela... Irmãos, todo mundo em casa morre eletrocutado, não sobra um para contar a história. Eu falei assim, cara, você tá louco, meu. E eu chamei ele na hora, ele veio na hora aqui. Falei, esquece, pega um rumo, as malas, em nome de Jesus, sabe? Então, irmãos, muitas coisas, sabe, querido, nós vemos que a gente precisa, irmãos, muitas vezes, por mais que a gente não esteja em um lugar maravilhoso, ou talvez um lugar onde você gostaria de estar, hoje, irmãos, mas um dia você vai estar num lugar maravilhoso, e um dia você vai estar em um lugar que você gostaria de estar, quando o Senhor voltar. Os planos para essa terra, irmãos, nós trabalhamos, nós lutamos, nós batalhamos. Se eles vão ser concluídos ou não, irmãos, nós precisamos permanecer no campo de batalha. Amém, irmãos? Porque muitas pessoas olham alguns caírem, irmãos, no campo de batalha, elas caem também. Muitas pessoas olham alguns serem bombardeados, irmãos, e eles falam, eu estou sofrendo também. Não, irmãos, essa luta, ela é individual, irmãos. Nós precisamos permanecer de pé. Nós precisamos orar e interceder pelas pessoas que estão juntamente conosco. Mas nós precisamos permanecer de pé, olhando sempre para o alvo, tendo um foco que é Jesus Cristo nas nossas vidas, Jesus Cristo na nossa casa, Jesus na nossa família, irmãos. O que o outro faz, ou o que o outro deixa de fazer, irmãos, nós temos uma vida independente com Deus, uma vida em particular com o Senhor. Mas Acã, irmãos, ele deve ter visto alguma coisa por aí, a Rede Globo da época deve ter mostrado alguma coisa assim, que não acontece nada, a lei também era brando para essas coisas, né? E ele escondeu, irmãos. Então, mas eles se esqueceram que as vitórias que os israelitas tinham, irmãos, elas estavam ali atribuídas ao Senhor. Todas as vitórias que os israelitas tinham, desde quando eles atravessaram o Mar Vermelho e a água que eles tentaram tomar, águas de mar, ficaram amargas e o Senhor tornou aquela água doce. Desde que, irmãos, todas as vitórias que Israel teve, irmãos, estavam ali ligadas a Deus, ligadas ao Senhor, bem como também as nossas vitórias. E toda a nossa vida está ligada diretamente ao Senhor, irmãos, diretamente ao Senhor. Muitas vezes nós olhamos para muitas pessoas e nós não damos nada, irmãos. Muitas vezes as pessoas não dão nada, pela simplicidade de uns e de outros. Mas o valor de cada um, irmão, está dentro da pessoa, está dentro do ser. Porque muitas vezes, irmãos, muitas pessoas olham e se vestem, muitas vezes andam em lugares simples e moram em lugares simples, irmãos, mas a riqueza maravilhosa está dentro da pessoa. E isso nós precisamos valorizar, irmãos. A riqueza do ser humano não está no fato de ele ter, irmãos, mas está no fato de ele ser. A riqueza do ser humano, irmãos, não está no banco, irmãos, está no coração, irmãos. Aquilo que nós trazemos para dentro do nosso coração. Existem muitos milionários que estão chorando hoje, irmãos. Nosso coração está alegre em Deus, irmãos. Isso ninguém compra. Ouro e prata do mundo não pode comprar isso, irmãos. Não pode comprar um momento sequer de alegria, irmãos. Porque muitos são felizes como são porque têm o que têm, irmãos. Mas se não tiverem mais o que têm, a tristeza toma conta do coração deles. Nós aprendemos a ter fartura e nós aprendemos, irmãos, a ter escassez. Mas em tudo nós podemos o Senhor, porque Ele é aquele que nos fortalece, irmãos. Ele é aquele que fortalece as nossas vidas. Ele é aquele que nos dá graça, irmãos, graça. Quantas vezes nós pedimos ao Senhor, nós ganhamos um não bem grande, irmãos. Mas o próprio Jeremias já disse, olha, Senhor, fosse mais forte que eu e prevaleceste. O mais forte vence, e a vontade do Senhor sempre vence. Mas nós vamos continuar diante dele, glorificando e adorando, amém, amado? Glória a Deus. Então, irmãos, mas Deus, irmãos, ele havia saído da peleja do povo de Israel. Deus havia simplesmente saído da guerra. Deus havia simplesmente, tirado ali o uniforme daquele que é general. Deus simplesmente saiu daquele lugar, do meio daquele povo, né?
Aquele que dava a vitória saiu do meio da batalha, né? Não porque, irmãos, Deus queria sair, mas porque Deus foi tirado do meio da batalha. E quando, pastor, quando que Deus ele é tirado de uma situação? Quando Deus não encontra mais lugar para ele. Quando que o Senhor ele sai do meio de uma batalha? Quando nós não deixamos o Senhor batalhar por nós. Quando o Senhor ele não advoga mais uma causa, quando nós tomamos essa causa de volta e nós achamos que nós podemos fazer melhor que o Senhor, ele simplesmente sai da causa. Como quem diz assim, Deus ainda além do seu poder, independente da sua grandeza, da sua excelência, da sua onipotência, sabe, querido, apesar de tudo isso, o Senhor ele dá liberdade para nós. Se nós queremos ser vencedores com Cristo Jesus, ou se nós queremos tomar nossas próprias decisões. Israel estava tomando suas próprias decisões, porque não consultaram ao Senhor para sair para a batalha, simplesmente foram. Amém, querido? Então Deus ele é responsável pelo nosso dia estar bem, pelo nosso dia, querido, ser um dia abençoado. Então, irmãos, o Senhor ele não pode, irmãos, sair da nossa casa, irmãos. Tem louvor na nossa casa? Tem adoração na nossa casa? Tem palavra na nossa casa? Até mesmo em momentos que não há culto, será que tem palavra na nossa casa? O Senhor não pode sair da nossa família. Nós continuamos ainda orando em família, apresentando nossas orações, nossos filhos diante do Senhor, como o Jota mesmo fazia. Ele apresentava sacrifícios diante do Senhor, ali pelos seus filhos. Não que os seus filhos tivessem pecado, mas se porventura os filhos pecaram, bom, ele já apresentava mesmo assim, irmãos. Era um sacerdote, claro, um sacerdote. Ele intercedia pela família. Deus não pode, irmão, sair da nossa família. Deus não pode sair do nosso chamado. Porque a partir do momento que Deus sai do nosso chamado, nós começamos a achar que não vale mais a pena. E tem muita gente, irmãos, abrindo mão. Tem muita gente dizendo que não vale mais a pena. É porque Deus não está mais ali, querido. Deus não pode, querido, sair dos nossos projetos. Porque se nós temos um projeto, se temos um plano, irmãos, e sabemos que aquele que pode consumar, concluir, concretizar, e ele está naquele negócio, se nós sabemos que ele está nisso, irmãos, nós não vamos voltar. Mas se achamos que é simplesmente nós, irmãos, com certeza nós vamos abrir mão. Porque não há mais motivação. Não há mais motivo suficiente para nós lutarmos, para nós investirmos nisso, irmãos. Não há mais motivo. Quando nós entendemos que aquilo vai dar em nada, simplesmente isso, irmãos. Mas muitas pessoas, quando Deus manda ir para Sodoma, como diz a palavra do Senhor em Gênesis, Sodoma era comparado como o jardim de Deus. Então imagine o jardim do Éden, que lugar maravilhoso. Sodoma era comparado a esse lugar. Ló foi para esse lugar. Ele escolheu para o lugar onde Abraão foi, porque houve uma divisão. Abraão foi para umas pedreiras, irmãos, para um lugar onde era só pedra, um deserto, irmãos, não tinha nada, irmãos. Mas Deus era com Abraão. Então muitas vezes quando o Senhor manda alguém ir, irmãos, para o deserto, a pessoa fala, Deus, você não é de Deus? Não, Deus tem um lugar melhor para mim. Tem, irmãos. E você sabe o que é o melhor, irmãos? É a companhia de Deus. Não simplesmente a presença ou a aparência. Deixa Deus glorificar, querido, o nome dele através da sua vida, através da sua família, através do seu chamado, através do seu ministério. Deixa Deus glorificar o nome dele. Dá a frente para Deus, sabe? Dá a direção para ele. Eu acredito que qualquer pessoa que é mais importante, irmãos, e que é importante, ela sente um prazer quando nós entregamos a responsabilidade na mão dessa pessoa e a gente se submete à autoridade dela. Eu creio que para essa pessoa que está num cargo de autoridade, nós entendemos que essa pessoa se sente importante, sabe, querido? E ela com certeza vai fazer jus a isso. Então, irmãos, o Senhor ele simplesmente saiu do meio dessa causa, né? E Deus não pode sair do meio das nossas relações. Fala assim comigo, Deus. Fala mais forte, Deus não pode sair do nosso meio, né? Moisés certa vez ele decepcionou os israelitas, irmãos. E quando ele mostrou aos israelitas que Deus não estaria mais com eles, em Números capítulo de número 14, versículos 39 ao 45, Moisés ele transmitiu a palavra do Senhor ali aos israelitas. Eles choraram amargamente porque o povo
depois de Deus ter feito tantas coisas na vida deles, eles atribuíram a glória a um bezerro de ouro e forçaram Arão a fazer. Esse trecho diz que eles pressionaram Arão a construir um bezerro de ouro, mesmo Deus tendo feito tantas coisas na vida deles. Então o Senhor, ali através de Moisés, repreendeu o povo e disse: olha, eu não vou estar mais no meio de vocês. E é interessante que ele usou uma palavra ali, querido, que marcou muito, né? Ele diz assim: olha, que os amalequitas e os cananeus, eles enfrentarão vocês ali, e vocês cairão à espada, ou seja, vocês serão derrotados. O povo de Deus, querido, não estamos falando de um povo do mundo lá fora que não conhece a Deus, não conhece a grandeza de Deus. Estamos falando a respeito do povo de Deus, daquele povo que foi chamado para vencer. Uma coisa que nós sempre comentamos e sempre há uma interrogação no nosso coração: a palavra do Senhor diz no Evangelho de Mateus que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E eu deixo sempre uma interrogação: por que as portas do inferno sempre têm prevalecido contra a vida de muitas pessoas? Por que muitas pessoas têm, querido, deixado que as portas do inferno têm prevalecido e a depressão tem entrado? Sabe, querido? Por que a tristeza ou o desejo de não viver mais tem entrado na casa de muitas pessoas, irmãos? Por que muitos cansam de ser homem e passam a ser sei lá o que, não vou dizer aqui, irmãos? Porque, irmãos, que muitas pessoas jogam aquilo que é tão precioso e Deus dá nas suas mãos. Por que muitas pessoas jogam fora, irmãos? Como é que eu vou jogar algo fora que Deus coloca na minha mão, irmãos? E fala: você vai vencer com isso. Você vai vencer com isso. E muitas vezes não é uma arma poderosa que nós falamos: ai meu Deus, aqui é um canhão. Não, irmãos. Muitas vezes o Senhor dá vitória como dava para o povo. Muitas vezes dava vitória com espada, mas muitas vezes dava vitória com instrumentos. E o povo louvava o Senhor ali nas batalhas e vencia dessa forma. Porque não é do jeito nosso, é como Deus quer que nós venhamos a vencer. Pastor, eu quero vencer assim. Não, nós só precisamos querer estar em Deus. As vitórias quem dá é Deus, e no território que Deus dá e da maneira com que Ele quer que aconteça. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Onde Ele vai nos colocar na condição de mais que vencedor, isso é projeto dEle. Ele projeta as nossas vidas no céu e derrama o plano dEle na terra, nos nossos corações. E às vezes, e muitas vezes, nós precisamos ter sensibilidade e percepção, né, para saber realmente como Deus vai fazer e o que Deus vai fazer. Então, irmãos, a palavra do Senhor diz que o Senhor Deus falou para o povo: olha, pelo pecado de vocês terem forçado a Arão a fazer o bezerro, então vocês estão sendo merecedores de serem derrotados agora. Deus planejou isso para o povo? Não. Às vezes algumas pessoas comentam assim, irmãos: Deus, Ele quer tanto bem nosso, irmãos, que muitas vezes Deus simplesmente cruza os braços e fica olhando. Porque nós sem Deus nunca vamos vencer, irmãos. Não, irmãos. Nós sem Deus, imagine por exemplo a vida de Saul, o rei Saul. Quando o Espírito Santo se retirou dele, irmãos, ele perdeu o sentido da vida. Alguns espíritos começaram a perturbar a vida dele. Ele perdeu o sentido da vida. Ele não encontrou nem quem quisesse tirar a vida dele. Não encontrou, irmãos. Ele próprio teve que se matar. Não encontrou. Mas nem alguém para tirar a vida dele. Tira a minha vida. Não encontrou, irmãos. Eu não vou tirar a sua vida, não. Então ele próprio acabou tirando a vida dele mesmo. Isso é alguém sem Deus, irmãos. Quando muitas vezes o foco, irmãos, começa a fugir. Mas no começo não é assim, irmãos. No começo, quando a pessoa muitas vezes ela toma suas próprias atitudes, começa a ser ou parecer ser algo mais certo da vida. A pessoa ela toma uma decisão e a coisa acontece exatamente como ela planejou. Ela fala: isso mesmo, todo o caminho certo. Todo o caminho certo é isso mesmo. A pessoa toma outra decisão, a coisa acontece certo de novo. E é um erro muito grande, irmãos, que quando nós pensamos que as coisas estão na direção de Deus, são quando elas dão certo. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre quando as coisas estão dando certo na nossa vida significa que é vontade de Deus. Nem sempre. Então, como é que é isso? Por isso que nós precisamos ter percepção e ter ali uma intimidade com Deus. Mas está dando certo, Deus está no negócio. Muita gente acha que é isso, irmãos. Por isso que muitas pessoas estão lá do outro lado do caminho e acham que Deus também está lá.
É por isso que muitas pessoas, irmãos, de um ano para cá, a gente vem até comentando, né, sobre isso no caminho, Leandro. Por isso que muitas pessoas nos nossos dias, irmãos, já nem estão indo mais na igreja, irmãos, estão ficando nas suas próprias casas para serem alimentadas pelo Senhor, supostamente serem alimentadas pelo Senhor, porque já criaram sua própria verdade. Apóstolo, mas as coisas estão dando certo. Parece, é o que parece, né? Mas todas as vezes que os valores de Deus são invertidos, eles nunca dão certo. Nunca dão certo. É por isso que o dia do Senhor nós sempre dizemos que vai ser um dia de muitas surpresas, onde muitas coisas parecem que são, as pessoas vão ver que não é bem assim. É por isso, irmãos, que nós preferimos levar um balde de água fria nessa vida, sabe, quebrar a cara assim nessa vida para dar tempo de se arrepender. Porque se no dia do Senhor, somente lá, nós pararmos para entender que algo estava errado e aquele não era o caminho correto, puxa, não vai dar mais tempo. Então que o Senhor possa acertar os nossos passos exatamente nessa vida, nesse tempo, nessa época e nessa geração, amém, amado? Porque nós queremos ser, irmãos, essa geração, esse povo que o Senhor vai ali juntamente com os seus anjos vai vir buscar, e nós queremos subir com o Senhor. Nós queremos ir com o Senhor. Nós queremos, assim como era o desejo do povo, atravessar o Rio Jordão e entrar na Canaã terrena. Nós também queremos entrar na Canaã celestial. Quando a trombeta soar, nós queremos, irmãos, subir nos ares, irmãos, e largar esse mundo para trás. Esse mundo onde já transformou, irmãos, a verdade de Deus em mentira. Onde o evangelho se transformou em abominação para o mundo. Onde o maior incômodo do mundo, irmãos, e do sistema é a verdade de Deus. É a mentira que prevalece, irmãos. É a mentira. Tem até um dia que é o dia da mentira. Eu não conheço nenhum dia que é feriado, dia da verdade, mas dia da mentira tem. Tem até cristão que conta mentira no dia da mentira, irmãos. Tem. Ai, eu vou contar uma mentirinha. E conta. Aí a pessoa fala, é verdade. Ah, dia da mentira, te peguei. Tem até cristão que conta mentira no dia da mentira. Mas eu achei que Satanás fosse o pai da mentira, João capítulo 10, versículo 10, mas não sei se é o pai. Estranho, né, irmãos? Estranho, né? Você vê que algumas coisas entram dentro das nossas casas, nós não percebemos, irmãos. Depois nós vamos orar em nome de Jesus, e aquilo que tiver que sair, vai bater em retirada no nome de Jesus Cristo, amém, amado? Deus é aquele que sempre dá chance, Deus sempre dá oportunidade de nós mudarmos, e eu louvo a Deus por essa graça maravilhosa, esse amor dele para com as nossas vidas. Então, querido, nós entendemos, irmãos, que hoje, muitas vezes, uma nação ela é derrotada, e pessoas elas são derrotadas porque a moda do mundo, muitas vezes, tem entrado dentro das suas casas, tem entrado dentro do seu lar, tem entrado, seja cavanhaque, seja maneira de se vestir, maneira de se trajar, seja maneira de se falar, seja, irmãos, enfim, aquilo que está acontecendo no mundo lá fora, muitas vezes a pessoa ela traz para dentro e ela passa a ter um padrão. Então, tempo atrás, eu entendo todas as pessoas que fazem o que fazem, e eu não comento sobre isso, mas um tempo atrás, irmãos, só para você ter ideia, quando não existe mais moda, as coisas começam a voltar. Tempo atrás, o pessoal usava aqueles bigodão. Sabe aqueles bigodão? Meu pai era o tempo do bigode, e tinha um bigodão, meu pai. Mas teve o tempo também da barba. Teve o tempo da cara pelada, que era cara pelada assim. Eu estou nessa moda ainda, cara pelada. Teve um tempo, irmãos, que, bom, tinha aqueles cabelão, aquelas costeletonas, né, irmãos? Aquelas calçonas boca de sino. Aqueles negócios são estranhos, né? Só que passou, virou careta, essas coisas, passou a ser careta. Só que agora está voltando, porque alguns artistas ali, famosos acabam recebendo investimentos para fazer com que isso volte, e a pessoa achava que era feio, mas agora ela começa a achar que é bonito, porque ela viu alguns lá e ela começou a achar que é bonito. Você quer ver quando a pessoa é influenciada? Por exemplo, se ela vê alguém, por exemplo, andando na Vila Helena com um negócio desse, ela fala assim, opa, não tem outra, tá ultrapassado, hein? Ultrapassado. Periferia, Vila Helena, bocona de sino, que coisa esquisita. Mas se a pessoa ela vê um artista, ela fala, rapaz, que legal, artista, olha como que fulano fica bem. Então a gente percebe que a pessoa ela não tem ali muito uma referência.
ela busca aquilo que está acontecendo aí fora. Eu estava até conversando com uma pessoa amiga esses dias atrás, eu sempre converso com essa pessoa. Nós estávamos comentando a respeito de referência, e as pessoas, elas buscam referência. Todos nós precisamos de um referencial. A questão é o lugar que nós buscamos e quem nós usamos como referência. E muitas pessoas buscam referência, e às vezes elas encontram com quem elas têm mais contato. Com quem elas têm mais contato. Você pode ver, por exemplo, os discípulos, cada um tinha seu jeitão, mas no final do ministério de Jesus, eles se pareciam com Jesus, porque eles começaram a conviver com Jesus o tempo todo, durante esses pouco mais de 3 anos. Para identificar Jesus, por exemplo, Judas precisou dar um beijo no rosto de Jesus, porque eles pareciam tudo parecido. E aí se identificou, não é aquele. Eles falaram, olha, mostra, dá um beijo no rosto dele, para que a gente possa entender, descobrir quem é ele. Eles se pareciam. A fala dele se parecia Pedro tentando negar Jesus, o homem dizendo, não, você andou com ele, você fala igual a ele. Estava ali meio que como que referência, começou aquilo a ficar impregnado em Pedro, a maneira de Jesus falar, a maneira de Jesus se comportar. Em Atos capítulo 12, 13, se eu não me engano, eles não andavam com um crachá no peito dizendo assim, eu sou cristão, pessoal, eu sou cristão, não. Mas as pessoas começaram a chamar eles de cristãos, porque eles se pareciam com Cristo. Porque andaram com Cristo, deixaram a palavra de Cristo entrar e fazer a diferença na vida deles. Mas aqui, querido, voltando para cá, nós entendemos, irmãos, que Acã, ele tomou alguns meios, né, e escondeu os bens ali na sua própria casa. A palavra do Senhor diz assim, que quando muitas pessoas, elas dizem assim, não a Deus. E quando que as pessoas dizem não a Deus? Quando muitas vezes alguém faz algo imaginando, bom, Deus não está vendo. Porque a pessoa, irmãos, de sã consciência, não faria algo imaginando assim, bom, Deus é onipresente, independente do que eu faça, pô, Deus está vendo. Então, rapaz, quando que alguém diz assim, no seu interior, Deus não vê? É quando eu faço algo assim, sabendo que Deus vê, mas dentro de mim eu digo, Deus não está vendo, então eu vou e faço. Então Acã, ele simplesmente escondeu, como quem diz assim, Deus não está vendo. A Bíblia diz, Deus se rirá deles. É como que se alguém fazendo alguma coisa e aquela pessoa que é autoridade olhando e vendo, e como quem diz, será que ele não sabe que eu estou aqui? Deus não age, não concorda com todas as pessoas em todas as situações, mas Deus, ele vê todas as coisas. Antes até mesmo que a palavra chegue na nossa boca, o Senhor sabe cada coisa que nós vamos falar. Nós podemos adorar a Deus, tocar o coração de Deus, mas nunca vamos impressionar a Deus com palavras, porque Ele já sabe aquilo que nós vamos falar. Podemos mostrar a nossa fé como o centurião fez, mostrar que existe fé ali dentro, mas impressionar a Deus, como é que alguém vai ser impressionado com algo que ele já sabe, que ele já conhece? De maneira nenhuma. Mas mesmo assim nós podemos tocar o coração de Deus com a nossa gratidão, amém, querido? Nós podemos tocar o coração de Deus ali com as nossas vidas. Hoje, irmãos, nós vemos uma nação exatamente desse jeito, um povo exatamente desse jeito, no mundo e no país em que nós vivemos, principalmente no país em que nós vivemos. Sabe, querido, um povo buscando, sabe, algo melhor, um povo muitas vezes sendo maltratado, um povo muitas vezes sendo pisoteado, querido, um povo muitas vezes sendo massacrado. Mas ainda assim, irmãos, existe algum grupo nesse meio que tem uma esperança no seu coração. Eu quero ser bem breve nessa noite. Existe um povo nesse meio, irmãos, que ainda tem uma esperança no seu coração. A palavra do Senhor diz em Josué capítulo 7, versículo 13, diz assim, olha, vá, Josué, vá e santifique o povo, e diga-lhes, santifiquem-se para que amanhã, fala assim comigo, amanhã, ele disse, vai, santifique-se para que amanhã, pois assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Então cada coisa, querido, que existe no mundo lá fora, e muitas vezes é consagrada, querido, está dentro de cada um de nós, está dentro dos nossos lares, irmãos. Pode existir destruição dentro da nossa casa. Hoje é comemorado o que, irmãos? Bom, para as pessoas que não têm Deus, né? Hoje é dia do Halloween. Irmãos, 31, dia 1º e dia 2. Irmãos, ninguém merece, irmãos. Dia do Halloween, dia das bruxas, dia do Saci e dia dos mortos. O sangue de Jesus tem poder. Quem é que precisa de um dia do Saci, irmãos? Que dia que é hoje? Hoje é dia do Saci. Quem é que precisa de um dia do Saci, irmãos?
Dia de bruxa, quem é que precisa de dia de bruxa? Quanta bruxaria já vê por aí, mas dia de bruxa ainda, irmãos. Dia 2 é dia dos mortos, eu vou ver os mortos. Bom, Jesus já falou, deixa os mortos sepultarem seus mortos. Nós precisamos seguir a Ele, irmãos. E vai um monte de morto lá, né, irmãos? Um monte de morto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Você quer ser um pouco mais profundo? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Você participou disso também, né? Essas risadinhas é porque você saiu desse meio também, né? Você saiu desse meio, eu também saí desse buraco que Deus tira desse buraco. Vê de que toca que Deus tira nós? Que toca, né? Então tá. Então, irmãos, as pessoas vão lá ver os mortos, vai acender vela. Pô, mas se vai acender vela é porque o cidadão está em trevas, irmãos. Já não existe mais aquela luz, né, que diz o Salmo de número 119, versículo 105, lâmpada para os nossos pés, luz para o caminho. Não precisa mais. A pessoa entendeu que a vela é a luz, irmãos. E ela vai lá acender a luz para o falecido, rezar, porque o sujeito morreu na corda bamba. Vai que nessa reza ele sai do purgatório que não existe e quem sabe encontra um lugar melhor, irmãos. E funciona assim, e a vida que segue. E o povo vai nesse caminho, irmãos. Mas às vezes a gente vê, irmãos, quando a gente ia evangelizar no dia 2 de novembro, a gente via uns crentes, irmãos, indo no cemitério. Você vai fazer o quê, irmão? Vai evangelizar? Deixa eu ver o folhetim na mão. Não, eu ia ver o fulano de tal. Não, ver, você não vai. Você tem só sepultura, você vai ver o quê lá? Teu ano inteiro, você vai ver do dia 2 de novembro. Então não é bem um ver assim não, né, irmãos? Você vai ver se a sepultura está destruída, se está precisando de algum reparo, amém. Vai lá e manda o pedreiro lá, dá uma ajeitada lá na sepultura, para não destruir todo o negócio mesmo, não acabar em nada. Mas visitar morto, irmãos, às vezes a pessoa não faz uma visita quando era vivo, e quando é morto quer fazer visita, não, né? Não dá uma florzinha murcha que pega lá do mato lá fora, não dá, irmãos. Mas quando morre, irmãos, né, a pessoa quer fazer uma homenagem. Depois que morrer, esquece. Morreu, esquece. Morreu. Morto não consegue sentir nada, né, irmãos? Então, irmãos, continua dizendo aqui: vocês não conseguirão resistir ao inimigo de vocês, né? Mas os seus inimigos, eles vão retirar, fazer com que vocês batam em retirada. E ele continua dizendo assim, irmãos: apresente-se amanhã uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente. Ali o representante daquela tribo, cada vez que o Senhor chamar, que o Senhor escolher, vai à frente. Um de cada vez, um de cada família à frente. Josué capítulo 7, versículos 13 e 14. E ali naquele meio, irmãos, o Senhor iria separar. Porque o complicado não é muitas vezes a pessoa tomar atitude errada. O complicado, ou um pouco mais complicado que isso, ela não se confessar, ela não reconhecer que fez. Adão, cadê você? Senhor, eu vi que o Senhor estava aqui, eu me escondi. Bom, complicado, né? O que aconteceu? Não, Acã precisou Deus passar um pente fino, não teve mais opção. Daí ele diz: então, Josué, foi comigo. Não, irmãos, o que tem de errado aqui? Josué, eu errei. Olha, eu peguei algo que não era para mim, Josué. O que Deus pode fazer por mim, para mim? Irmãos, um coração quebrantado e contrito, diz o livro de Salmos, Deus não rejeitará, Deus não desprezará. Deus não perdoa, irmãos, pecados escondidos, mas Deus perdoa pecados confessados. Ele sabe que nós não somos perfeitos, Ele sabe que as tentações são muitas, mas Ele sabe também que nós precisamos buscar a presença dEle, para que Ele possa consertar algo aqui dentro. Ele sabe que muitas coisas são capazes de entrar dentro das nossas casas, mas Ele também sabe que Ele nos deu poder e nos deu autoridade para nós batermos de frente de tudo isso. E isso tem que se sujeitar à nossa oração. Nós temos que dizer: sai, irmãos. E não é o demônio dizer assim: mas não dá para esperar um pouquinho, não, semana que vem eu saio. Não, o sai é uma ordem direta, imediata, sai, irmãos. Sai, é como quem diz: eu não te quero aqui, melhor você pegar as tuas malas e procurar outro canto. Isso é um sai, irmãos. Muitas vezes nós precisamos fazer orações diretas dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Por que não sentimos mais Deus? Se Deus, como diz a palavra do Senhor, Ele habita no meio dos louvores, e onde o nome dEle é invocado, é clamado, Ele faz questão de estar presente. Por que não sentimos mais Deus?
Por que a gente entra na igreja e sai da mesma maneira? Muitas vezes a gente quer que a coisa aconteça em uma hora. Irmãos, aconteça um negócio extraordinário aqui dentro, mas a gente não preparou o coração para esse momento. A gente chega e fala, vai ter que cantar o canto que eu quero, senão eu senti o negócio. Sentir, irmãos. A gente às vezes passou escutando piada o dia inteiro, irmãos. Pegadinha do Facebook, TikTok, quá. Chega à noite, quer sentir presença de Deus. Que presença de Deus. Até a coisa começar a acontecer, precisa dar uns 3 horas de culto, irmãos, 4 horas de culto, para alguma coisa começar a acontecer aqui dentro. De 24 horas, a pessoa dá 1 hora para Deus, 1h30, irmãos, para começar a querer sentir alguma coisa. A não ser que seja aquela entrega mesmo, que sem reservas, sabe, querido? Mas o Senhor precisa entrar dentro da nossa casa. Pastor, sintomas de que Deus não está na nossa casa. A paz, ela está na nossa casa. O entendimento, ele está na nossa casa, sabe? A comunhão está na nossa casa. Ou será que dentro de casa as coisas flutuam, né? As coisas voam dentro de casa? Como será que está a nossa casa, irmãos? Como será que nós estamos chamando realmente a presença do nosso Criador para dentro da nossa casa? Tenho certeza, irmãos, que quando o Senhor, o nome do Senhor, ele for clamado, ele for invocado, tenho certeza que Deus, ele vai fazer questão de estar no nosso meio. Deus, ele vai fazer questão de estar ali do lado do seu filho, para ver o seu filho vencer. Porque o desejo de todo pai, irmãos, é ver o filho vencer. É ver o filho vencer. Filho, eu quero que você seja vencedor. E o pai está ali do lado, não, né? Seja na formatura, seja no trabalho, seja na área, em qual área for, o pai quer ver o filho vencer. É isso que o pai quer. E o Pai Celestial da mesma forma, né? Mas nada nós podemos deixar, irmãos, que para impedir que Deus, ele venha realmente nos ver vencer, tá bom? Para que o plano celestial, ele realmente possa acontecer na nossa vida. Se coloca de pé nessa hora, se coloca de pé. Nós vamos estar orando, nós vamos estar apresentando o Senhor nosso Deus. E às vezes, irmãos, eu vou me incluir, né, em tudo isso. Às vezes a gente tem tudo, irmãos, para dar certo, né, na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. E a gente tenta uma vez, as coisas não vão, tenta de novo, não vai, tenta de novo, não vai. Você fala, rapaz, será que está acontecendo? Às vezes Deus está provando, mostrando, querendo nos ensinar algo. Sim, às vezes sim. Mas às vezes a gente precisa mudar muitas vezes de direção, de estratégia. E Deus usa meios, usa as pessoas para tratar conosco. Nós precisamos entender flexibilidade, irmãos. Eu gravei algo esses dias, se chama flexibilidade. Nós somos flexíveis. Não é possível que alguma coisa a gente sabe que não está dando certo aqui, desse modo, dessa maneira, e a gente vai continuar insistindo nisso a vida inteira. Algumas coisas na nossa vida a gente sabe que a gente precisa mudar. Pastor, mas eu estou acostumado assim. Tá, então muda o costume, senão vai continuar desse jeito. Minha mãe, ela nunca fez universidade, nem curso de psicologia e nem filosofia, mas ela dizia, você vai ficando dando soco na ponta de faca até quando? Ela falava assim, a simplicidade dela, nossa. Como quem diz, vai ficar insistindo até quando no erro, né? Fecha seus olhos nessa hora, fecha seus olhos. A palavra do Senhor diz que se nós nos santificarmos a Ele, a palavra do Senhor diz que se nós clamarmos a Ele, nós buscarmos a Ele, o Senhor, Ele fará coisas grandes no nosso meio. O Senhor fará coisas grandes na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. O Senhor vai fazer coisas grandes dentro de nós, se nós nos voltarmos ao Senhor. Jesus disse, a minha palavra é o que santifica. Deixa a palavra entrar dentro de cada um de nós. O Senhor, com certeza, querido, vai manifestar o seu poder, sua graça e a sua glória para cada um de nós. Mas o nome do Senhor, querido, precisa continuar ecoando dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Com os seus olhos fechados nessa hora, você não tem nada, querido, para ver nessa hora. Mas com os seus olhos fechados, você pode contemplar a presença de Deus. Com os seus olhos fechados, querido, você pode elevar o teu pensamento ao Senhor. Você pode ser transportado, querido, para o reino celestial. Fecha seus olhos nessa hora, em nome de Jesus. Pensa em tudo que é mais belo, mais lindo, mais perfeito. Você vai se lembrar do teu Criador. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Deus, nessa hora, Pai, nós invocamos o nome do Senhor, Deus, trazendo o Senhor, Deus, para dentro dos nossos lares, trazendo o Senhor, Deus, para dentro das nossas casas,
Muitas coisas, Deus, nessa vida o Senhor nos dá opção. Muitas coisas nós podemos dizer sim, muitas coisas nós podemos dizer não, mas de uma nós não queremos abrir mão de maneira nenhuma. Que o Senhor jamais venha sair de dentro da nossa casa, que o Senhor jamais, Deus, venha sair de dentro do nosso lar. Que a Tua palavra jamais, Deus, venha se apartar de nós, Pai. Que nós venhamos jamais, Deus, sentir o desprezo, Senhor, Deus, o Senhor virar as costas para cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Assim como disse o Teu servo Moisés: se o Senhor não for conosco, é melhor nós nem irmos, é melhor nós nem sairmos deste lugar. Mas nós cremos, Deus, que a partir do momento que nós oramos a Ti, nós cremos, Deus, que a partir do momento que nós invocamos, Deus, o Teu santo nome, nós acreditamos, Deus, que a Tua presença, Deus, ela passa a ser real, Pai, nas nossas vidas. Tua presença, Deus, passa a ser real no nosso meio. Então eu te peço, Pai, no nome de Jesus, Deus, do maior ao menor, Senhor, entra, Deus, em cada casa, Deus, entra, Deus, em cada lar, entra, Deus, em cada família, Deus, levando, Deus, a fé, levando, meu Deus, a esperança, levando, meu Deus, o consolo, Pai, muitas vezes que ficou pelo caminho, Pai, levando, Deus, o referencial que é o Senhor, que é a palavra, Deus, que é ministrada, Pai, a palavra, Deus, gravada, Senhor, ali, Senhor, nas escrituras sagradas, Pai, no nome de Jesus. Pai Santo, nós sabemos, Deus, que a Bíblia ela foi retirada, Deus, de muitos lares. Deus, se há algo aqui nessa noite, Deus, parecido com isso, Deus, nós declaramos, Pai, nessa hora. Oh, Deus, nós queremos achar o Teu livro, nós queremos achar a Tua lei, nós queremos ler, Senhor, a respeito da Tua vontade, Deus, para o nosso tempo, para as nossas vidas e para essa geração. O povo muda, o povo vive de modismo, mas o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será Deus, sempre será o nosso Senhor, o Deus transformador, o Deus que age, o Deus que cura, o Deus que trata aqueles que são Teus, aqueles que buscam a Tua presença, Pai. Então entra, Deus, nas nossas vidas, casas, famílias. Oh, Deus, faz a Tua obra, Pai. Oh, em nome de Jesus.